Saber cuidar bem do próprio dinheiro é algo que escutamos desde a infância. E não é segredo para ninguém que ter um bom controle das finanças é essencial. É importante também, tanto que ter um consumo consciente e saber economizar, olha, você vai muito para frente. O problema é quando o consumo em excesso passa dos limites e pode até virar um consumo compulsivo. Porque aí sim a coisa começa a ficar séria. Para falar sobre esse assunto, e está aqui conosco a doutora Rejane Ferreira, que é psicóloga, toda segunda-feira está aqui. Aliás, quero lembrar você, pode fazer sugestões aí, se você quer discutir algum tema, quer que a doutora fale alguma coisa aqui pra gente, pode mandar sugestões, tá? Não é isso, Rejane? Bom dia! Bom dia, Cleide. Bom dia a você que nos assiste. Isso, acho que qualquer sugestão é muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante, hein? A saúde financeira. Vamos saber vários detalhes, né? Eu tô pedindo o pessoal para falar, para mandar sugestões, porque tem muitas pessoas, Rejane, que têm alguns problemas e fica querendo ouvir e fica com vergonha de perguntar. Aí, se ela pode só fazer a sugestão, a gente desenvolve aqui um programa sobre a sugestão dela, né? Excelente ideia, vamos lá. Então, vamos lá sobre a questão financeira. Quais são as dicas para ter um bom cuidado com a vida financeira? Olha, Cleide, a nossa vida financeira, lidar com o dinheiro, a gente está falando de uma atitude. Atitude é o posicionamento que a pessoa tem em relação a alguma coisa. E o dinheiro, ele é claro, ele é essencial, ele atende à nossa sobrevivência, às nossas necessidades. Ele é um caminho também para a gente chegar na realização dos nossos sonhos, mas ele também é um ponto de conflito. Ele gera muitos estresses. Tem uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos dizendo que 58% das famílias brasileiras estão envolvidas em algum estresse por causa do dinheiro. Então, falar de dinheiro é uma coisa importante e a gente sabe que ele é um tema muito abrangente. Mas existem alguns pontos que os especialistas contam para nós que são importantes para que a gente tenha uma boa relação com o dinheiro. O primeiro ponto é a consciência. Saber quanto se ganha e quanto se gasta. É claro que se uma pessoa tiver um salário fixo, ela já sabe quanto que ela ganha. Mas tem muitos profissionais que são autônomos e às vezes eles se perdem em quanto que eles estão ganhando por mês. Então, fazer um registro do que se ganha e um registro do que se gasta, isso é muito importante, é o primeiro ponto. Existe, gente, possibilidade de você anotar, fazer uma planilha. Existem já até aplicativos que ajudam a pessoa a monitorar melhor o seu gasto financeiro. Outro ponto que é importante é tomar cuidado, é não gastar mais do que se ganha. E às vezes as pessoas não estão tendo dimensão de que estão cometendo esse tipo de comportamento. O terceiro ponto é rever o supérfluo. A gente é bombardeado o tempo inteiro de publicidade, de propagandas, para que o nosso consumo seja realmente excessivo. E a gente tem que ponderar, será que tem realmente necessidade de eu ter aquele tipo de consumo? Um outro ponto importante é não fazer dívidas que a pessoa não tem ali uma certa convicção de que ela possa vir a dar conta dessa dívida. Então, tomar muito cuidado com a dívida. E o quinto ponto que os especialistas falam é saber poupar. A gente tem que saber ter ali uma reserva, né, para alguma situação emergencial, algum momento de vulnerabilidade. Bom, como ensinar as crianças a terem um bom relacionamento com o próprio dinheiro? Gente, olha, durante muito tempo é como se dinheiro não fosse assunto que devesse chegar ali nas crianças. E deve. A vida financeira precisa ser treinada. Então, é claro que cada um vai fazer a seu modo, mas trazer ali para a brincadeira, para as conversas, o tema das finanças, o quanto que custa cada coisa, a comparação entre marcas, por que uma coisa é mais cara do que a outra,
qual é a prioridade de consumo que aquela família tem, a importância de se poupar, a importância de incentivar o sonho da criança e ela ter dimensão de que para atingir aquilo que ela quer, ela vai precisar, né, de ter, isso vai ter um custo financeiro. Como é que esse custo financeiro vem? Outro dado importante, a responsabilidade social, desde o início. A criança saber ter ali o dinheirinho, será que aquilo que ela ganhou, ela consegue poupar? Será que ela consegue fazer algum tipo de doação? Dimensão, né, da nossa realidade brasileira, de tamanha heterogeneidade financeira entre as pessoas. Então, trazer isso para o universo da criança é muito importante. Olha, agora uma questão bem preocupante. Como perceber que está se tornando um consumista em excesso? E quais são os principais sinais? Olha, Cleide, existe, infelizmente, né, os casos patológicos. Tem até nome, chama oniomania. Oni vem da palavra grega comprar. Então, aquela compulsão pelas compras. Aí nós já estamos falando de pessoas que estão tendo uma relação extremamente patológica com o dinheiro. E aí vira um ciclo vicioso. Ela está ali num vazio existencial, em alguma angústia muito grande, ela projeta naquele objeto de consumo uma possibilidade de satisfazer aquele vazio, aí ela compra. Ela tem ali uma satisfação imediata, mas logo depois vem um sentimento de culpa, de frustração. E aí aumenta o mal-estar dela, aumenta a angústia, aumenta a impulsividade de ir lá e comprar de novo. E isso pode levar, obviamente, a uma situação bastante limitante na vida dela, endividamento na vida dela e da família. Então, reconhecer que está tendo um consumo muito repetitivo, comprar itens repetidamente, sentir uma sensação de culpa depois que compra. Tem também algumas pessoas que começam, inclusive, a camuflar da família que está comprando coisas, porque sabe que vai ter um julgamento negativo. Então, esses são fatores que dá para a pessoa perceber que ela está ali tendo uma relação patológica com o dinheiro e que geralmente é acompanhada de comorbidades, ou depressão, ou ansiedade, ou até mesmo uma relação compulsiva com outras coisas, né? Ela pode, assim, ter uma relação de dependência também com outras coisas para além da compra. Uma pessoa que passou a adolescência, a juventude na batalha, estudando, correndo, aí depois no meio do caminho casou, teve filhos, aí quando está chegando ali na fase dos 40 anos, começa a ter uma vida financeira mais satisfatória e aí começa a ganhar mais e começa a gastar, porque ela não teve a oportunidade de gastar quando ela era jovem, quando ela era adolescente, não podia ir em festa, não podia ir em viagem, não fez nada e agora ela está fazendo. Isso também é patológico? A gente tem que... Para a gente distinguir o que é patológico ou não, nós temos que pensar em duas vertentes. A primeira é o sofrimento. Quando a gente fala de um comportamento patológico, ele é necessariamente associado a alguma angústia, alguma demanda emocional importante. O outro é o impacto disso na vida funcional da pessoa. Então, se ela começar a ter um consumo que aí sim está extrapolado a ponto de comprometer a funcionalidade dela e de trazer sofrimento, aí deixa de ser um consumo, né, bom, saudável e passa a ficar refém desse consumo, porque quando a pessoa tem já um ato compulsivo, enquanto ela não atende aquele ato de consumir, a angústia dela não se satisfaz, mas ela se satisfaz momentaneamente. Dali a pouco ela já se sente culpada, frustrada e aí ela quer consumir de novo. Ela perde aquele contorno, né, cabível de uma vida financeira saudável. Tem alguma coisa a ver com hormônio isso? É porque assim, você tá falando aí de que a pessoa fica feliz, né, quando ela vai consumir e depois aquilo já não satisfaz mais, depois ela quer consumir de novo para sentir aquela felicidade. Me parece uma coisa assim meio, como é que eu diria, uma droga. Sim, sim. Então,
Claro, naquele momento em que ela se aproxima daquele objeto, daquilo que ela adquiriu, naquela hora vem uma sensação mesmo, né, de dopamina, de prazer, de um prazer imediato. Mas depois vem o efeito rebote, depois vem a questão da culpa. Então, num primeiro momento é muito satisfatório, mas logo em seguida é muito penoso e ela não consegue administrar aquilo. E ela acha que ela só vai conseguir sentir aquela euforia de novo se ela for lá e consumir novamente. Por isso que fica nesse ciclo vicioso e que muitas vezes precisa-se de um tratamento específico para isso. Tem que ir no profissional médico, se for necessário entrar ali com algum fármaco, algum antidepressivo, ansiolítico, o profissional médico vai averiguar e tem que fazer também um tratamento psicológico, porque ela precisa identificar o que subjetivamente ela está vivendo, que está trazendo para ela esse buraco, esse vazio que ela acha que pode ser preenchido com o consumismo exagerado. Haja divã. Haja divã. E assim, de pessoa para pessoa, demora muito esse tratamento? A pessoa quer se desvencilhar daquilo? Quando ela quer mesmo, é mais rápido ou até ela se identificar que está passando por esse problema? Quando a pessoa percebe aquilo está incomodando e ela quer se deslocar daquela situação, aquilo ali sim, ela muito pode agregar. Eu falo que o tratamento psicológico é sempre 50-50. 50% é um profissional vindo com a sua bagagem teórica, prática, técnica, e ou 50% é o envolvimento, né, da pessoa que está sendo atendida no tratamento. Mas é claro que ela pode mudar essa realidade, ela não precisa se sentir refém, escrava desse consumismo de jeito nenhum. Que legal, que bom. Semana que vem você volta. Eu volto. Ah, se Deus quiser. E a hora, gente, pode fazer as suas sugestões. Bênção do Pai Eterno para você. Boa semana. Obrigada, Cleide. Boa semana a todos.